As mensagens dos três anjos. Capítulo 2. A mensagem do primeiro anjo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Contexto histórico. A profecia da mensagem do primeiro anjo, apresentada em Apocalipse 14, teve o seu cumprimento no movimento do Advento de 1840 a 1844. Na Europa e na América, homens de fé e de oração ficaram profundamente entusiasmados quando a sua atenção foi chamada para as profecias, e, ao examinarem o registro inspirado, viram evidências convincentes de que o fim de todas as coisas estava muito próximo. A Guilherme Miller e aos seus cooperadores coube a pregação desta advertência na América do Norte. Este país tornou-se no centro da grande obra do Advento. Foi aqui que a profecia da mensagem do primeiro anjo teve o cumprimento mais direto. Os escritos de Miller e dos seus companheiros foram levados até países distantes. Em todo o mundo, onde quer que tivessem penetrado missionários, para lá se enviaram as alegres novas da breve volta de Cristo. Por toda parte se propagou a mensagem do Evangelho eterno. Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O testemunho das profecias, que pareciam indicar a vinda de Cristo na primavera de 1844, apoderou-se profundamente do espírito do povo. À medida que a mensagem ia de um estado para outro, despertava-se por toda parte um grande interesse. Muitos estavam convictos de que os argumentos tirados dos períodos proféticos estavam corretos, e sacrificando o orgulho das suas opiniões, recebiam a verdade alegremente. Alguns pastores puseram de lado as suas ideias e os seus sentimentos sectários, e renunciando aos seus salários e às suas igrejas, uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. Houve, entretanto, poucos pastores que aceitaram esta mensagem, foi, por conseguinte, confiada em grande parte a leigos humildes. Lavradores deixavam os campos, mecânicos as ferramentas, negociantes as suas mercadorias, profissionais os seus cargos. Mesmo assim, o número de obreiros era pequeno em comparação com a obra a ser empreendida. A condição de uma igreja ímpia e de um mundo cheio de maldade pesava na alma dos verdadeiros vigias, e eles suportavam voluntariamente as fadigas, as privações e o sofrimento, para poderem chamar os homens ao arrependimento para a salvação. A obra, ainda que Satanás se opusesse, prosseguia firmemente, sendo a verdade do advento aceite por muitos milhares de pessoas. Por toda parte se ouvia o penetrante testemunho, advertindo os pecadores, tanto mundanos como membros da igreja, a fugirem da ira vindoura. Tal como João Batista, o precursor de Cristo, os pregadores punham o machado na raiz da árvore, e insistiam com todos para que produzissem frutos dignos de arrependimento. Os seus fervorosos apelos estavam em evidente contraste com as afirmações de paz e segurança que se ouviam dos púlpitos populares. E, onde quer que a mensagem fosse apresentada, comovia o povo. O simples e direto testemunho das Escrituras, levado ao coração pelo poder do Espírito Santo, comunicava-lhes um peso de convicção a que poucos eram capazes de resistir inteiramente. Os que professavam a religião eram despertados da sua falsa segurança. Viam a sua apostasia, o seu mundanismo e a sua incredulidade, bem como seu orgulho e egoísmo. Muitos procuravam o Senhor com arrependimento e humilhação. Fixavam agora no céu as afeições que durante tanto tempo tinham estado ligadas às coisas terrenas. O Espírito de Deus repousava sobre eles, e, com o coração abrandado e subjugado, uniam-se para fazer soar o clamor: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Pecadores, chorando, perguntavam: O que devo fazer para me salvar? Aqueles, cuja vida tinha sido de desonestidade, estavam ansiosos por fazer a devida restituição. Todos os que encontravam paz em Cristo ansiavam ver outros participarem desta bênção. O coração dos pais convertia-se aos filhos, e o dos filhos aos pais.
As barreiras do orgulho e da reserva foram varridas. Fizeram-se confissões sinceras, e os membros da família trabalhavam pela salvação dos mais queridos e dos que estavam mais perto. Frequentemente ouvia-se uma voz de fervorosa intercessão. Por toda parte havia almas profundamente angustiadas, lutando com Deus. Muitos passavam toda a noite em oração para obter a certeza de que os seus pecados estavam perdoados, ou pela conversão dos parentes ou vizinhos. Todas as classes se congregavam nas reuniões adventistas. Ricos e pobres, grandes e humildes, estavam, por vários motivos, ansiosos por ouvir, por si mesmos, a doutrina do segundo advento. O Senhor detinha o espírito de oposição enquanto seus servos explicavam as razões da sua fé. Algumas vezes o instrumento era fraco, mas o Espírito de Deus dava poder à sua verdade. Nessas assembleias sentia-se a presença dos santos anjos, e muitos eram diariamente acrescentados aos crentes. Quando as provas da próxima vinda de Cristo eram repetidas, vastas multidões escutavam, silenciosas e extasiadas, as solenes palavras. O céu e a terra pareciam aproximar-se. O poder de Deus fazia-se sentir em pessoas velhas, jovens e de meia idade. Os homens chegavam aos seus lares com louvores nos lábios, ressoando o som festivo no ar silencioso da noite. Ninguém que tenha assistido àquelas reuniões poderá esquecer-se dessas cenas do mais profundo interesse. A proclamação de um tempo definido para a vinda de Cristo despertou grande oposição de muitos, entre todas as classes, desde o pastor, no púlpito, até ao mais ousado pecador. Cumpriram-se as palavras da profecia. Nos últimos dias, hão de aparecer certas pessoas que viverão de acordo com as suas paixões. Fazendo pouco de vocês, eles dirão: Cristo prometeu voltar. Em que é que ficou essa promessa? Os nossos pais já morreram e tudo continua na mesma, como desde o princípio do mundo, segundo Pedro 3, versos 3 e 4. Muitos que diziam amar o Salvador declaravam que não se opunham à doutrina do segundo advento. Apenas faziam objeções ao tempo definido. Mas os olhos de Deus, que veem tudo, liam o seu coração. Não desejavam ouvir falar acerca da vinda de Cristo para julgar o mundo com justiça. Tinham sido servos infiéis. As suas obras não resistiriam à inspeção do Deus que sonda os corações, e receavam encontrar-se com o Senhor. Tal como os judeus nos dias de Cristo, não estavam preparados para o receber. Não só se recusavam a ouvir os claros argumentos das Escrituras Sagradas, mas procuravam ridicularizar os que aguardavam o Senhor. Satanás e os seus anjos exultavam e lançavam insultos ao rosto de Cristo e dos santos anjos, pelo fato dos que dizem ser seu povo terem tão pouco amor por ele que não desejavam o seu aparecimento. Daquele dia e hora ninguém sabe, era o argumento mais frequentemente apresentado pelos que rejeitavam a fé do advento. A passagem é: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Mateus 24, verso 36. Os que aguardavam o Senhor apresentavam uma explicação clara e harmoniosa desta passagem, e o uso errado que os seus opositores faziam dela foi claramente demonstrado. Estas palavras foram proferidas por Cristo na memorável conversação com os discípulos, no Monte das Oliveiras, depois de ele se ter afastado do templo pela última vez. Os discípulos tinham feito a pergunta: qual vai ser o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus deu-lhes sinais, e disse: quando virem acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o tempo já está próximo. Mateus 24, verso 3. Não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua outra. Embora ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e exige-se que saibamos isto. Além disso, é-nos ensinado que desprezar a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi para os que viveram no tempo de Noé ou não saber quando viria o dilúvio. E a parábola, no mesmo capítulo, que põe em contraste o servo fiel com o infiel e sentencia o que disse para consigo: o meu patrão ainda se demora, mostra sob que luz Cristo olhará e recompensará os que encontrar a vigiar e a pregar a sua vinda, bem como os que a negam. Vigiai, pois, diz ele,
Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24 versos 42 a 51. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, verso 3. Paulo fala de uma classe de pessoas para a qual o aparecimento do Senhor há de ser surpresa. O dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Mas ele diz aos que estão atentos à advertência do Salvador: vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5, versos 2 a 5. Mostrou-se assim que as Escrituras não oferecem garantia aos homens que permanecem na ignorância em relação à proximidade da vinda de Cristo. Aqueles, porém, que apenas desejavam uma desculpa para rejeitar a verdade fechavam os ouvidos a esta explicação, e as palavras daquele dia e hora ninguém sabe, continuaram a ser repetidas pelos audaciosos escarnecedores e mesmo pelos professos ministros de Cristo. Quando os homens despertaram e começaram a procurar o caminho da salvação, houve mestres religiosos que se interpuseram entre eles e a verdade, procurando acalmar os seus temores com interpretações falsas da palavra de Deus. Vigias infiéis uniram-se na obra do grande enganador, clamando: paz, paz, quando Deus não tinha falado de paz. Muitos, tal como os fariseus do tempo de Cristo, recusaram entrar no reino do céu e perturbaram os que estavam a entrar. O sangue dessas almas ser-lhes-á requerido. Os mais humildes e devotos nas igrejas eram geralmente os primeiros a receber a mensagem. Os que estudavam por si mesmos a Escritura Sagrada não podiam deixar de ver o desacordo entre as opiniões populares com os textos sagrados referentes à profecia. Onde quer que o povo não fosse dirigido pela influência do corpo ministerial, onde quer que por si mesmo investigasse as Escrituras, a doutrina do advento precisava apenas de ser comparada com as Escrituras para lhe estabelecer a sua autoridade divina. Muitos eram perseguidos pelos seus irmãos descrentes. Alguns, para conservarem a sua posição na igreja, resolveram não falar a respeito da sua esperança. Outros, porém, sentiam que a lealdade para com Deus não lhes permitia ocultar desta maneira as verdades que ele lhes tinha confiado. Muitos foram separados da comunidade da igreja, unicamente pelo fato de exprimirem a sua crença na vinda de Cristo. As palavras do profeta: vossos irmãos que vos aborrecem e longe de si vos separam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. 1 Isaías 66, verso 5, tornaram-se muito preciosas, para os que suportavam esta prova da sua fé. Anjos de Deus observavam, com o mais profundo interesse, o resultado da advertência. Quando houve uma rejeição geral da mensagem por parte das igrejas, os anjos afastaram-se com tristeza. Mas havia muitos que ainda não tinham sido provados quanto à verdade do advento. Muitas pessoas eram desviadas por maridos, esposas, pais ou filhos, que as convenciam de que era pecado até mesmo escutar as heresias pregadas pelos adventistas. Os anjos receberam ordem de cuidar fielmente daquelas pessoas, pois outra luz, procedente do trono de Deus, deveria ainda resplandecer sobre elas. Os que tinham recebido a mensagem aguardavam a vinda do Salvador com um inexprimível desejo. A altura em que esperavam encontrar-se com ele estava às portas. Com calma e solenidade, viam a hora aproximar-se. Permaneciam em doce comunhão com Deus, como que anteguzando a paz de que desfrutariam no glorioso futuro. Ninguém que tenha experimentado esta confiante esperança poderá esquecer-se daquelas preciosas horas de expectativa. Algumas semanas antes do tempo, as ocupações seculares foram, na sua maior parte, postas de lado. Como se estivessem no leito de morte, e devessem dentro de poucas horas cerrar os olhos para cenas terrestres, os crentes sinceros examinavam cuidadosamente todos os pensamentos e emoções do seu coração. Não houve confecção de vestes para a ascensão, mas todos sentiam a necessidade de evidência íntima de que estavam preparados para se encontrarem com o Salvador.
As suas vestes brancas eram a pureza da alma, o caráter purificado do pecado pelo sangue expiatório de Cristo. Oxalá ainda houvesse entre o povo professo de Deus o mesmo espírito de exame do coração, a mesma fé, ardente e resoluta. Se eles tivessem continuado a humilhar-se perante o Senhor desta maneira, a insistir com os seus pedidos no propiciatório, possuiriam uma experiência muito mais rica do que aquela que agora têm. Há muito pouca oração, muita falta de verdadeira convicção do pecado, e a ausência de uma fé viva deixa muitos destituídos da graça tão ricamente provida pelo nosso Redentor. Deus desejou provar o seu povo. A sua mão ocultou um erro no cálculo dos períodos proféticos. Os adventistas não descobriram esse erro. Também não foi descoberto pelos seus opositores mais instruídos. Estes últimos diziam: a vossa contagem dos períodos proféticos é correta. Qualquer grande acontecimento está prestes a ocorrer, mas não é o que o Sr. Miller prediz. É a conversão do mundo, e não a segunda vinda de Cristo. Passou-se o tempo de expectação e Cristo não apareceu para a libertação do seu povo. Os que com fé e amor sinceros tinham esperado o Salvador experimentaram um amargo desapontamento. Todavia, os propósitos de Deus cumpriam-se. Estava a provar o coração dos que diziam estar à espera do seu aparecimento. Havia muitos, entre eles, que não tinham sido constrangidos por motivos mais elevados do que o medo. A profissão de fé não tinha transformado nem o seu coração nem a sua vida. Quando o acontecimento esperado não se realizou, essas pessoas declararam que não estavam decepcionadas, pois nunca tinham acreditado que Cristo viria. Eram as primeiras a ridicularizar a tristeza dos verdadeiros crentes. Mas Jesus e toda a hoste celestial olhavam com amor e simpatia para os provados e fiéis, embora decepcionados. Se pudesse descerrar o véu que separava o mundo visível do invisível, ter-se-iam visto anjos aproximarem-se daquelas almas sinceras, protegendo-as dos dardos de Satanás. Os 7 trovões estão relacionados com este tempo. Depois de esses 7 trovões terem feito ouvir a sua voz, vem a João a ordem, como aconteceu com Daniel, em relação ao pequeno livro. Sela o que os 7 trovões falaram. Apocalipse 10, verso 4. Eles estão relacionados com eventos futuros que serão revelados na sua ordem. João ouviu os mistérios proferidos pelos 7 trovões, mas foi-lhe ordenado que não os escrevesse. A luz especial dada a João, que foi expressa nos 7 trovões, era uma apresentação de eventos que teriam lugar sob as mensagens do primeiro e do segundo anjos. Conhecer estas coisas não era o melhor para o povo, porque a sua fé tinha necessariamente de ser testada. Na ordem estabelecida por Deus, verdades extremamente maravilhosas e avançadas deviam ser proclamadas. As mensagens do primeiro e do segundo anjos deviam ser proclamadas, mas nenhuma outra luz devia ser revelada até que essas mensagens tivessem feito o seu trabalho específico. Isto é representado pelo anjo que estava em pé, com um pé sobre o mar, a proclamar, com um juramento muito solene, que não haveria mais tempo. Os esforços passados serão ultrapassados no futuro. Devíamos estar a fazer esforços ainda maiores do que os que foram realizados pelos que proclamaram tão fielmente a mensagem do primeiro anjo. Estamos a aproximar-nos rapidamente do fim da história desta terra, e, à medida que compreendermos que Jesus vem realmente em breve, seremos despertados para trabalhar como nunca antes. É-nos ordenado que façamos soar um alarme junto do povo. E devemos revelar na nossa própria vida o poder da verdade e da justiça. O mundo vai enfrentar em breve o grande legislador relativamente à sua lei transgredida. Unicamente os que passam da transgressão para a obediência podem esperar ter perdão e paz. Devemos levantar a bandeira na qual se acha inscrito: os mandamentos de Deus, e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Voando pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, glorioso, rápido e global na sua extensão. É significativo o fato de se afirmar que o arauto desta advertência é um anjo. A sabedoria divina decidiu representar o elevado caráter da obra que se devia cumprir com a mensagem, e o poder e a glória que a deveriam acompanhar, através da pureza, da glória e do poder do mensageiro celestial.
E o voo do anjo pelo meio do céu, a grande voz, com que é proferida a advertência, e a sua proclamação a todos os que habitam sobre a terra, a toda nação, e tribo, e língua, e povo, evidenciam a rapidez e a extensão mundial do movimento. A toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Iluminar todos os continentes. A verdade contida nas mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos deve ir a toda nação, tribo, língua e povo. Ela deve iluminar as trevas de todos os continentes e estender-se às ilhas do mar. Não se deve permitir que coisa alguma de invenção humana retarde esta obra. A verdade rodeará o mundo. À medida que nos aproximamos da vinda de Cristo, cada vez mais serviço missionário há de ocupar os nossos esforços. A mensagem do renovador poder da graça de Deus será levada a todos os países e regiões, até que a verdade circunde o mundo. Entre os que hão de ser assinalados, encontrar-se-ão pessoas vindas de toda nação e tribo e língua e povo. De todos os países serão recolhidos homens e mulheres que estarão perante o trono de Deus e perante o Cordeiro, em adoração, clamando: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7, verso 10. Monumentos da misericórdia de Deus vindos de todas as nações. De toda nação, e tribo, e língua, e povo, haverá alguns que alegremente responderão à mensagem. Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Abandonarão todos os ídolos que os prendem à terra, e adorarão aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Libertar-se-ão de todo o embaraço, e estarão perante o mundo como monumentos da misericórdia de Deus. Obedientes a todos os requisitos divinos, serão reconhecidos pelos anjos e pelos homens como os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé de Jesus. Apocalipse 14, versos 6, 7 e 12. O mesmo evangelho que foi anunciado no Éden. A mensagem proclamada pelo anjo ao voar pelo meio do céu é o Evangelho eterno, o mesmo Evangelho que foi anunciado no Éden quando Deus disse à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Esta foi a primeira promessa de um Salvador que se ergueria no campo de batalha para contestar o poder de Satanás e prevalecer contra ele. Cristo veio ao nosso mundo, a fim de representar o caráter de Deus tal como é representado na sua santa lei, pois esta é uma transcrição do seu caráter. Cristo era tanto a lei como o Evangelho. O anjo que proclama o Evangelho eterno proclama a lei de Deus, pois o Evangelho da salvação leva os homens à obediência da lei, pela qual o seu caráter é formado segundo a semelhança divina. A segunda vinda de Cristo é uma parte essencial do Evangelho. A esta advertência do juízo e as mensagens com ela relacionadas segue-se, na profecia, o regresso do Filho do Homem nas nuvens do céu. A proclamação do juízo é um anúncio de que a segunda vinda de Cristo está próxima. E esta proclamação é chamada o Evangelho Eterno. Deste modo, é mostrado que a pregação da segunda vinda de Cristo, o anúncio da sua proximidade, é uma parte essencial da mensagem evangélica. Uma grande obra deve ser realizada ao colocar diante dos homens as verdades salvadoras do Evangelho. Este é o meio ordenado por Deus para deter a maré de corrupção moral. É este o meio usado por Ele para restaurar no homem a sua imagem moral. É o seu remédio para a desordem universal. É o poder que mantém os homens unidos uns aos outros. Apresentar estas verdades é a obra da mensagem do terceiro anjo. O Senhor deseja que a apresentação desta mensagem seja a mais elevada e maior obra realizada no nosso mundo neste tempo. Para que essa obra possa ser levada avante de modo correto, Ele tem dirigido o estabelecimento de escolas, de sanatórios, de casas publicadoras e de outras instituições. Nessas instituições devem ser revelados os atributos de Deus, e a glória e a excelência da verdade devem aparecer de forma mais vívida. Temei a Deus e dai-lhe glória. Uma mensagem de preparação. Para que os homens se possam preparar para estar em pé no juízo, a mensagem ordena que temam a Deus e lhe deem glória, e adorarem aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O resultado da aceitação destas mensagens é dado nestas palavras:
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Para que se possam preparar para o juízo, é necessário que os homens guardem a lei de Deus. Esta lei será a norma de caráter no juízo. Declara o apóstolo Paulo. Todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, e ele diz que os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2, versos 12 a 16. A fé é essencial para se guardar a lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11, verso 6. E tudo o que se faz em desacordo com a fé é pecado. Romanos 14, verso 23. Na mensagem do primeiro anjo, os homens são chamados a temer Deus, a dar-lhe glória, e a adorá-lo como Criador do céu e da terra. Para isto devem obedecer à sua lei. Diz Salomão: teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, verso 13. Sem a obediência aos seus mandamentos, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5, verso 3. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, verso 9. Definida a justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar no pó da terra a glória do homem, e ao fazer pelo homem aquilo que ele não tem a capacidade de fazer por si mesmo. Quando os homens veem a sua própria insignificância, estão preparados para serem revestidos com a justiça de Cristo. Quando eles começam a louvar e a glorificar Deus ao longo do dia, então, através da contemplação, estão a ser transformados nessa mesma imagem. Glorificamos Deus ao revelarmos o seu caráter. Dar glória a Deus é revelar o seu caráter no nosso, e, assim, torná-lo conhecido. E, seja de que maneira for que tornemos conhecidos o Pai e o Filho, glorificamos Deus. Glorificar Deus significa viver de maneira saudável. Deus, na sua providência, deu-nos a luz sobre a reforma de saúde, para que possamos compreendê-la em todas as suas implicações, seguir a luz que ela apresenta e, ao relacionar-nos corretamente com a vida, ter saúde para que possamos glorificar Deus e ser uma bênção para outros. É vinda a hora do seu juízo. Proclamada a obra final de Cristo. O anúncio. Vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse 14, verso 7. Aponta para a obra final do ministério de Cristo para a salvação dos homens. Anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que a intercessão do Salvador termine, e ele volte à terra para receber o seu povo. A obra do juízo, que começou em 1844, deve continuar até que os casos de todos estejam decididos, tanto dos vivos como dos mortos. Daqui se conclui que ela se estenderá até ao fim do tempo da graça para a humanidade. Aponta para a obra de Cristo no lugar santíssimo. Tanto a profecia de Daniel 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, como a mensagem do primeiro anjo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, apontavam para o ministério de Cristo no lugar santíssimo, o juízo investigativo, e não a vinda de Cristo para resgatar o seu povo e destruir os ímpios. O engano tinha sido não na contagem dos períodos proféticos, mas no acontecimento a ter lugar no fim dos 2.300 dias. Por causa deste erro, os crentes sofreram o desapontamento. No entanto, tudo o que estava predito pela profecia, e que eles podiam esperar baseados na autoridade bíblica, tinha se cumprido. Ao mesmo tempo que lamentavam a derrocada das suas esperanças, dera-se o acontecimento que tinha sido predito pela mensagem, e que deveria cumprir-se antes de o Senhor aparecer para recompensar os seus servos. A vida de todo o professo povo de Deus apresentada pelo nosso advogado. A vida de todos os que creram em Jesus é passada em revista perante Deus ao abrirem-se os livros de registro no juízo. Começando pelos primeiros a viver na terra, o nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Cada nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Há muitos anos que esta obra está a ocorrer. Em breve, ninguém sabe quando, ela passará aos casos dos vivos. Um tempo para abandonar todo o pecado.
Diz o profeta. Mas quem suportará o dia da sua chegada? Quem resistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo que purifica e como o sabão que lava. O Senhor virá para purificar os sacerdotes, descendentes de Levi, como quem refina o ouro e a prata, e eles apresentarão ao Senhor as ofertas conforme foi mandado. Malaquias 3, versos 2 e 3. Os que estiverem a viver sobre a terra quando Cristo terminar a intercessão no santuário celestial deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. As suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado, pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus, e o seu próprio esforço diligente, devem ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão a ser removidos do santuário, deve haver, entre o povo de Deus na terra, uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado. Esta obra é apresentada de uma forma mais clara nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Um tempo de solene exame do coração. Estamos no juízo investigativo, e a obra para este tempo é um solene exame do coração. Todos têm o dever de analisar, de vigiar e de orar. O Senhor não vos pede que examinem o coração do vosso vizinho. Que as vossas capacidades investigativas sejam postas em ação para descobrir o mal que espreita no vosso próprio coração, que defeitos existem no vosso próprio caráter, que obra precisa de ser feita no vosso próprio lar. Jesus vence o nosso acusador. Jesus, nosso advogado, apresenta um eficaz rogo em favor de todos os que, mediante arrependimento e fé, lhe confiaram a guarda da sua alma. Defende a sua causa e derrota o seu acusador, com os poderosos argumentos do Calvário. A sua perfeita obediência à lei de Deus, mesmo até a morte da cruz, conferiu-lhe todo o poder no céu e na terra, e ele requer do seu Pai misericórdia e reconciliação para o homem culpado. Ao acusador do seu povo diz ele: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Estes são a aquisição do meu sangue, tições tirados do fogo. Os que, com fé, nele confiaram, recebem a confortadora certeza. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Todos os que vestiram as vestes da justiça de Cristo estarão perante ele como escolhidos, fiéis e verdadeiros. Satanás não tem poder para os arrancar da mão de Cristo. Adorai aquele que fez o céu e a terra. Porque adoramos Deus. O dever de adorar Deus baseia-se no fato de que Ele é o Criador, e de que a Ele todos os outros seres devem a existência. E, onde quer que se apresente, na Bíblia, o seu direito à reverência e adoração, acima dos deuses dos pagãos, enumeram-se as provas do seu poder criador. Todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Salmo 96, verso 5. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Isaías 40, versos 25 e 26. Assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45, verso 18. Diz o salmista: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós que nos fez povo seu. Salmo 100, verso 3. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, verso 6. E os seres santos que adoram Deus nos céus declaram porque é que lhe é devida esta homenagem. Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas. Apocalipse 4, verso 11. A observância do sábado é um ato de grato reconhecimento para toda a humanidade. O sábado foi dado a Adão, pai e representante de toda a família humana. A sua observância deveria ser, por parte de todos os que morassem sobre a terra, um ato de grato reconhecimento de que Deus era o seu Criador e legítimo soberano, de que eles eram obra das suas mãos, e súbditos da sua autoridade. Assim, a instituição era inteiramente comemorativa, e foi dada a toda a humanidade. Nada havia nela de vago, ou de aplicação restrita a qualquer povo.
O sábado é um sinal perpétuo do Criador. A importância do sábado como memorial da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador, e nós as suas criaturas. O sábado, portanto, está na própria base do culto divino, pois ensina esta grande verdade da maneira mais impressionante, e nada mais faz isto. O verdadeiro fundamento para o culto divino não só do que se realiza no sétimo dia, mas de todo o culto encontra-se na distinção entre o Criador e as suas criaturas. Este fato capital nunca poderá tornar-se obsoleto, e nunca deverá ser esquecido. Foi para conservar sempre esta verdade perante o espírito dos homens que Deus instituiu o sábado no Éden. E, enquanto o fato de Ele ser o nosso Criador continuar a ser o motivo pelo qual o devamos adorar, o sábado permanecerá como sinal e memória disso. Se o sábado tivesse sido guardado universalmente, os pensamentos e afetos dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, e nunca teria havido um idólatra, um ateu ou um infiel. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Deduz-se que a mensagem que ordena aos homens adorar Deus e guardar os seus mandamentos apelará especialmente para que eles observem o quarto mandamento. O verdadeiro Deus distingue-se pelo quarto mandamento. Apontando para Deus como aquele que fez os céus e a terra, distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. Todos os que guardam o sétimo dia dão a entender por este ato que são adoradores de Jeová. Assim, o sábado é o sinal de submissão a Deus por parte do homem, enquanto houver alguém na terra para o servir. O quarto mandamento é o único, de todos os 10, em que se encontra tanto o nome como o título do legislador. É o único que mostra quem é a autoridade que deu a lei. Assim, contém o selo de Deus, afixado à sua lei como prova da sua autenticidade e vigência. Um sinal do poder criador e redentor de Cristo. O sábado aponta para ele Cristo como Criador e como Santificador. Declara que aquele que criou todas as coisas no céu e na terra, e por quem todas as coisas se mantêm unidas, é a cabeça da Igreja, e que pelo seu poder somos reconciliados com Deus. Pois, falando de Israel, disse: Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, que os torna santos. Ezequiel 20, verso 12. Portanto, o sábado é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos. E é dado a todos aqueles que Cristo santifica. Como sinal do seu poder santificador, o sábado é dado a todos os que, através de Cristo, se tornam do Israel de Deus. Para todos os que recebem o sábado como sinal do poder criador e redentor de Cristo, ele será um deleite. Vendo nele Cristo, eles se deleitam. O sábado dirige-os para as obras da criação, como uma evidência do seu grande poder para redimir. Ao mesmo tempo que evoca a perdida paz edênica, fala da paz restaurada por meio do Salvador. E tudo na natureza repete o seu convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Um constante lembrete do poder de Deus. No tempo do fim, todas as instituições divinas devem ser restauradas. A brecha feita na lei, quando o sábado foi mudado pelo homem, deve ser reparada. O remanescente de Deus, em pé diante do mundo como reformador, deve mostrar que a lei de Deus é o fundamento de toda reforma perdurável, e que o sábado do quarto mandamento deve permanecer como memorial da criação, uma lembrança constante do poder de Deus. De maneira clara e distinta deve apresentar a necessidade de obediência a todos os preceitos do Decálogo. Constrangido pelo amor de Cristo, deve cooperar com ele na reconstrução dos lugares assolados. Deve ser reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Isaías 58, verso 12. O sábado não deve ser separado da mensagem. Separem o sábado da mensagem e perderá a sua força e o seu poder, mas o sábado ligado à mensagem do terceiro anjo e ao testemunho de Jesus, tomados no seu conjunto, não pode ser derrubado.
Tem um poder e uma força que afetam e convencem o descrente e o infiel e que os tira para fora com algum poder para ficarem firmes e viverem, e crescerem e florescerem.